Então as perguntas que eu faria para o Ciro Gomes seria o seguinte: qual de fato a ligação que a Grendene tem com a família Ferreira Gomes? Porque há quase 3 décadas a empresa recebia de volta 75% do ICMS que teria que pagar. Por que, ao contrário de outros estados, o Ceará considera secreta as empresas que recebem benefícios fiscais? Porque, segundo o Tribunal de Contas do Estado, os repasses são sempre atípicos e ocorrem em anos eleitorais. Em 2013, o repasse de 74 milhões, em 2014, 259 milhões, em 2015, tem nada. Em 2015, a conselheira Soraya Victor, ela tentou investigar este caso de repasses e doações. E o TCE, com 4 dos 6 conselheiros ligados à família Ferreira Gomes, negou a investigação. Inclusive Patrícia Saboia, ex-mulher do Ciro Gomes. Acha ético isso? O povo brasileiro deve acreditar na sua lisura, que você é diferente de um Flávio Bolsonaro? Por quê? Fiz a seguinte pergunta: o senhor perdeu um processo contra a Veja por uma matéria que eles fizeram sobre a ligação dos Ferreiras Gomes e a Grendene. O senhor acredita na liberdade de imprensa? Eu acredito na liberdade de imprensa. Eu acredito sim. Eu não perdi, mas deu ganho de causa para Veja. A embromação do Ciro Gomes é muito grande. Mas vamos ver aqui rapidinho. Vamos entender, logo nós vamos entender esse caso do Ciro Gomes também. Fique aqui comigo, nós vamos ler juntos aqui o caso do Ciro Gomes. E se um dia quiser um debate, vamos. Eu, Ciro Gomes e os jornalistas da Veja que fizeram essa matéria, que você os processou e você perdeu, tá? Dando voto pro Ciro, é isso? Ou não? Não. Que ele... O Nando mandou algumas perguntas aqui, entre elas, eu vou ler uma aqui, ó. Ele falou: o senhor perdeu um processo contra a Veja por uma matéria que eles fizeram sobre a ligação dos Ferreira Gomes e a Grendene. O senhor acredita na liberdade de imprensa? Eu acredito sim na liberdade de imprensa e sou um lutador por ela. Eu tenho medo disso do próximo governo. Não, mas veja, a Veja, por regra, não, e a coisa não foi ligação com Grendene, coisa nenhuma. Mas nós vamos ver essa história. Processei a Veja, porque a Veja abriu uma matéria me acusando de participar de um escândalo que teria desviado 300 milhões de reais no Ministério da Integração Nacional, e a matéria diz que a Polícia Federal estava investigando isso. A Polícia Federal, no mesmo sábado que a Veja lançou a edição, deu uma nota desmentindo que não tinha essa investigação, que não tinha que não tinha esse desvio. E eu mandei uma carta para a Veja, como eu faço com todo mundo que faz coisas erradas comigo, porque acho que a imprensa tem que publicar o que souber, e depois ela publica o desmentido, que é normal, não tem democracia. Mandei uma carta para eles, eles não publicaram. Como eles não publicaram, eu o processei por dano moral. E a Justiça de São Paulo, data máxima vênia, a gente tem que respeitar, simplesmente disse que a Veja fez tudo certo. Em todas as instâncias. A Veja disse que eu estava sendo investigado por desviar 300 milhões, mentindo. A Polícia Federal oficialmente deu uma certidão dizendo que não tem essa investigação, que nunca aconteceu. Nós vamos ver a história. E o juiz de São Paulo me condenou a pagar os honorários do advogado. Eu não perdi a Você não perdeu, mas perdeu. Você não perdeu, mas perdeu. Inclusive teve que não deu causa, teve que pagar os honorários. Então você perdeu, pô. Não vem com enrolação. São eu que propus. E a Justiça de São Paulo não só deu ganho de causa à Veja. Ele não perdeu, mas deu ganho de causa à Veja. É o mestre da enrolação. Descaradamente me caluniando. É o mestre da enrolação. Como me mandou pagar os honorários. Seu Ciro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um debate, eu, você e os jornalistas da Veja. Eu topo, vamos ver essa história aqui. Que ato de violência deve ser banido da linguagem da política. O senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Chucar, seu filho da puta. Você é a favor da liberdade de imprensa? O cara é a favor da liberdade de imprensa. Vamos rucar! Vamos rucar! Vamos rucar! Uma boca mole! Que ato de violência deve ser banido da linguagem da política. Vou dar 5 minutos pra ir pra casa.
Aliás, não vou dar 5 minutos não, vou resolver isso agora. Vai lá, dá as porradas, final da A porrada. violência deve ser banido da linguagem da política. Então, Lula Jornalistas, inclusive. O Lula Jornalista, inclusive. candidato É a mesma raiz. É, não, ele é o cara bom aí. A violência deve ser banido da linguagem da política. cara. Eu acho que tem razões suficientes para ir lá e quebrar e tocar fogo em um monte de coisa. Metaforicamente ou não. Metaforicamente ou não. Que ato de violência paizinho deve ser amor, banido é o paizinho da linguagem amor. da política. Seu filho da puta! Que ato de violência deve ser banido da linguagem da política. Não pode acontecer! Democracia tem que acontecer, seu frouxo, filho da puta! Compromisso com a comunidade LGBT e se esse assunto é pauta na sua agenda. Esse assunto é pauta na minha agenda, mas naquela linha que eu estava falando. O que é que nós precisamos de ensinar para o povo brasileiro? Tolerância e respeito às diferenças. Mas contigo, viado, filho da puta! Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? do MBL, Mas é o capitãozinho do mato, né? Que é a pior coisa que tem, um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que é que eu estou dizendo dele hoje, agora aqui. Amanhã vem um que dá em você, amanhã não é contigo na tua cabeça, filho da puta! É o quê? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Esse merda, mano. Se porque vocês não melhoram a saúde. Só um minuto, deixa eu sou do falar. interior. De qual Minha lugar mãe você é? Calma, eu sou do interior, eu sou de Guarapá. Por que vocês não melhoram a saúde em vez de estar investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo com a saúde nesse desastre? Tá só vai com essa conversa, vou apertar a mão aqui. Se você não é inscrito nesse canal, você é um corno manso, tetudo, que gosta de fazer o L e enfiar dentro do rabo, certo?